Boa tarde, boa tarde. Turma, esse é o meu formato, onde eu vou fazer a correção da atividade proposta na semana passada. E é importante que cada um de vocês tenha próximo de vocês o seu material, o seu caderno, o seu lápis. Daí a importância de fazermos a leitura, de fazermos anotações, de sublinharmos, de circularmos, quando isso é necessário. Eu creio que fazendo isso, vocês vão fundamentar melhor seus estudos, tudo bem? Então, vamos dar início à nossa correção. Na primeira questão, e outra coisa, meninos e meninas, tenham atenção na hora de ler a atividade, de saber o que a questão está pedindo, para que quando você interprete, lê essa questão, você já vá direto lá no conteúdo para poder responder. E é importante que você faça isso, que você adquira autonomia na hora de você responder a sua atividade. Uma boa leitura nos ajuda a fazer uma interpretação correta do que a questão está nos pedindo. Explique os motivos que levaram à renúncia de Getúlio Vargas em seu primeiro governo. Quais foram esses motivos? A renúncia está ligada à contradição de seu apoio aos aliados, defensores da democracia na Segunda Guerra Mundial, enquanto seu próprio governo era mantido sobre uma ditadura, lembra? Estado Novo. Ele apoiava a democracia fora do país, mas dentro do país, Getúlio Vargas exercia uma ditadura sob a forma do Estado Novo. Assim, as críticas ao seu governo foram crescendo e diversos grupos estudantis, políticos, militares, imprensa e manifestantes começaram a reivindicar a volta da democracia, o que foi forçando Getúlio Vargas a renunciar ao seu mandato. Assinale a alternativa correta para completar a frase a seguir. São características do governo de Dutra a intensificação das relações políticas com os Estados Unidos e um incentivo à abertura da economia ao capital estrangeiro. Então, letra A. Terceira, marque V nas afirmativas verdadeiras e F nas afirmativas falsas. Depois corrija as que você julgar falsas. A letra A, ela está falsa. Olha só o ano, vamos lá. A Constituição Brasileira de 1946 estabeleceu o voto secreto e o direito à greve. Vamos saber por que ela está falsa. Por que está falsa? A Constituição Brasileira de 1946 decretou o voto secreto, é verdade, mas negou o direito à greve, de maneira que o Estado continuava a controlar os sindicatos, assim como era feito no Estado Novo. No Estado Novo era uma ditadura exercida por Getúlio Vargas. Letra B, ela está correta. Uma característica do segundo governo Vargas foi a preocupação com a consolidação dos direitos trabalhistas. Verdadeiro. Letra C, na década de 1950 houve uma diminuição da polarização na política brasileira. E ela está incorreta. Vamos descobrir por que está incorreta. Na década de 50, houve um crescimento da polarização na política brasileira. Houve um crescimento quando ele diz aqui que houve uma diminuição. Letra D. Ela também está falsa e vamos saber por que ela está falsa. Em sua maioria, o grupo político dos progressistas era composto por trabalhadores urbanos e por intelectuais. Quarta questão, nós temos um texto e daí é importante, mais uma vez eu vou chamar a atenção. É importante que cada um de vocês faça uma leitura minuciosa do texto. Todas as vezes que eu tenho uma atividade, gente, com gráfico, com imagem, com texto, esse texto, esse gráfico, essa imagem, ele me traz a resposta. Então, a minha leitura, a minha interpretação vai me dar uma resposta correta, muitas vezes sem fazer uso até do próprio texto, porque do próprio texto didático do teu livro. Você vai conseguir responder a partir do texto que é proposto na questão. Então, vamos lá, nós temos um texto, aqui nós temos a fonte de onde esse texto foi tirado e aí vamos responder as questões que nos são propostas. Quais seriam as forças e os interesses contra o povo a que Vargas se refere? Ele se refere aos grupos de oposição ao seu governo, como empresários a favor de uma abertura maior da economia ao capital estrangeiro. Uma vez que Vargas defende uma política nacionalista,
militares dos setores da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, junto à pressão de outros grupos, indiretamente acusavam de ser o culpado pelo atentado sofrido pelo jornalista Ricardo Lacerda. Letra B, relacione a frase voltei ao governo nos braços do povo, com o segundo governo Vargas. Vocês observaram que lá no texto, quando diz o retorno de Vargas, ele exerceu seu governo a partir de medidas nacionalistas ou populistas, onde ele buscou agradar, entre aspas, a massa, o povo. Na consolidação dos direitos trabalhistas, ele aumentou o salário mínimo. Então, são coisas, isso que chama atenção. Por isso é que ele diz que voltei ao governo nos braços do povo. Mas vamos ler. No segundo governo, Vargas foi eleito pelo voto direto para presidente, ou seja, pelo voto popular, diretamente do seu primeiro governo, quando assumiu o poder, diferentemente do seu primeiro governo, quando assumiu o poder por meio de um golpe, instalando no país, pouco tempo depois, uma ditadura, Estado Novo. Assim, a frase "voltei ao governo no braço do povo" evidencia o retorno de Vargas por vontade popular. Ou seja, daí ele tomou medidas que adequavam, serviam a toda a comunidade, a massa, ao povo mesmo. Explique quem compunha os grupos citados por Vargas no trecho a seguir. A campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se à dos grupos nacionais revoltados contra o regime de garantia do trabalho. Os grupos internacionais citados por Vargas eram compostos por grandes capitalistas estrangeiros e os grupos nacionais eram compostos pelas oligarquias rurais e a alta burguesia comercial, industrial e financeira do Brasil. E essa, gente, foi a nossa atividade. Eu espero que vocês tenham feito a atividade com êxito, com alegria, e que, a partir desse momento, nesse novo formato, nós vamos buscar interagir o máximo com vocês. Façam as atividades, façam a correção e mandem no grupo de WhatsApp. É importante que a turma inteira participe. Principalmente no nono ano, é necessário que vocês tenham uma leitura mais minuciosa das atividades, realizem as atividades, porque esse novo formato de aprendizado, ele exige de cada um de nós um empenho maior, pois nós temos a oportunidade de fazermos isso, as nossas leituras, nossos estudos dentro de casa, por conta do que está acontecendo, não só no Brasil, não só em Teresina, mas no mundo inteiro. Então, é importante que você se dedique aos seus estudos. Essa é uma oportunidade de você abrir um leque de aprendizado, porque você pode assistir a videoaula, responder às atividades, você pode fazer pesquisa, você pode ver o que aconteceu nesse período, através da internet, de leitura de livros, de ouvir músicas que foram compostas, que falavam dessa época. Então, vocês têm um leque de oportunidade de fundamentar os estudos de vocês. Então, foi isso, tarefa respondida, corrigida, e até a próxima, que todos nós tenhamos uma ótima tarde.